Olá, telespectador da Docton TV, seja bem-vindo a mais um programa Docton Entrevista. E hoje nós temos visitantes aqui bastante importantes, é isso mesmo. Olha que legal quem está aqui com a gente hoje. Nós vamos falar sobre a obra Ari Coelho, um legado de fé. Este livro, gente, foi lançado em Caratinga em comemoração aos 90 anos do pastor Ari Coelho, extremamente conhecido, respeitado e admirado aqui na cidade. E hoje eu tenho a honra, o prazer de conversar um pouco mais com o pastor Ari e o autor deste livro, que é, na verdade, uma biografia, que é o Claudinei. Muito obrigada, pastor Ari, pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao programa Docton Entrevista, assim como o Claudinei. Obrigada. Eu também sinto imensamente grato e, até por que não dizer, de um certo modo, emocionado em ter essa oportunidade de me apresentar ao público para responder aquilo que, porventura, for me perguntado, não é? Dentro das possibilidades, estarei respondendo e o meu prazer é muito grande. Sou muito grato, adoro em manifestar desta maneira a consideração para com a minha pessoa. É isso mesmo, é um momentinho, né, de agradecimento também pelo seu trabalho, que sempre vem desenvolvendo aqui na cidade, e é um momento festivo, 90 anos, né, de sabedoria, de discernimento e de aprendizado. 90 dias, né? Não são 90 dias, né? É isso mesmo, 90 anos, e agora com esta obra é uma biografia, Ari Coelho, um legado de fé. Pastor Ari, eu gostaria que você começasse, talvez o nosso telespectador aí de casa está tendo, né, neste momento, um pouquinho dessa oportunidade de saber da sua história. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória familiar, pastor. Muito bem. Eu sou filho de uma família tradicionalmente religiosa. Papai foi seminarista católico, estudou lá no Carácer e já no finzinho da carreira ele desiste. E voltou para sua terra, assumiu o cartório deixado pelo seu avô e funcionou como tabelião numa faixa de 40 anos, mais ou menos. E nessa trajetória teve uma vida pregressa. Casou-se com Dona Luzia Rosa de São José, e onde adquiriu 12 filhos. Mas, mesmo sendo um homem considerado pelo fato de ocupar um lugar tão importante como ser tabelião de uma cidade, mas levava uma vida, de um certo modo, detestável, porque infelizmente possuiu 3 famílias. E aconteceu que desse casamento surgiu, então, 11 filhos. E esses meninos foram criados assim, vendo aquela trajetória tão triste. Mas, certo dia, ele, como tabelião, chegava cedo, abria o cartório, e antes que abrisse o cartório, alguns presbiterianos que transavam de uma cidade para outra, ou de um determinado lugar para outro, em busca de trabalho, deixava folhetos debaixo da sua porta. E ele, já cansado daquela vida pregressa, ele resolveu enforcar. Desceu pelo quintal abaixo, atou uma corda na coisa, quando ia passar no pescoço, encontrou um envelope do filho pródigo, que tocou no seu coração, e quando ele ia desprender-se para se enforcar, ele disse: eu que sou o filho pródigo. Tirou aquela corda correndo, foi ao encontro de minha mãe, que faziam 3 anos que não via o rosto um do outro, e viviam os dois na mesma casa. Eu tinha 7 anos de idade, ela aprontava o almoço, dizia: Ari, chama o papai para almoçar. Ele limpava a garganta para que a mamãe saísse e ele chegasse. Foi esta vida. Mas nesse dia,
ele chegou perto dela e dizia, a partir de hoje eu sou uma nova criatura, eu vou ser crente. Vamos comigo? Como eles diziam naquele tempo que os crentes, no recinto onde os crentes reuniam, tinha um cabrito preto e que os crentes subiam de costas para a parede acima, então o que acontece? Ela disse, nem morta. E isso levou 30 anos. E ele indo para a igreja presbiteriana, uma mudança que causou admiração formidável. Ele foi o motivo pela que a igreja cresceu com mais de 200 membros. Uau. E, assim, ela não foi para a igreja católica, como ela era muito católica, uma mulher formidável. Ela era tão caridosa que, sem gastar um tostão dela, ela aposentou 15 velhos, levando e trazendo para Belo Horizonte, sem cobrar deles ao menos a passagem. Era uma mulher formidável. Eu quero dizer, ela era uma santa. Ela era uma santa. Católica, sim, mas era uma santa. E viveram 39 anos. Ela quieta dentro de casa, cuidando das obrigações, e ele crescendo cada dia na igreja presbiteriana. Mas um certo dia no Barreiro, eu já era pastor no Barreiro. Isso foi no ano de mais ou menos 1963. Eu estava no púlpito, ajoelhado, orando para o início do culto. E quando eu perguntei para Deus, meu Deus, eu estive durante o dia visitando os doentes, os hospitais e coisa, e eu não tenho nada para dar à igreja. Abri a Bíblia, deu em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 à frente, e lá deparei-me com a palavra que diz assim, eu sei as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, a qual não se pode fechar. E tu não negaste o meu nome. Quando eu olho lá para o auditório da igreja no Barreiro, minha mãe estava em pranto. E chorando muito mesmo. E terminamos o culto, fiz o apelo como eu costume das Assembleias de Deus. Algumas pessoas manifestaram, mas mamãe ficou quietinha. Na segunda-feira ela voltou para Desterro, a sua cidade de origem. Voltou para lá. E como que é o plano de Deus na vida de uma pessoa? Ela enviou um outro pastor de um outro lugar que não tinha havia nada com o meu ministério, foi lá e fez apelo para ela. Ela rendeu-se aos pés de Cristo. Depois de 39 anos de conversão do meu pai. E foi uma coisa. Então, ela me encheu de prazer e de alegria, porque no dia seguinte, lá de Desterro para Belo Horizonte, ela escreve-me uma carta, e na carta ela dizia, meu filho, você é o meu pai na fé. Aquele dia eu já saí lá do Barreiro convertida, porque Deus me falou profundamente. Nossa. Então, esse foi um dos acontecimentos importantes na minha vida ministerial. Com certeza. Sim. Pastor, o senhor é natural de Entre Rios. Desterro de Entre Rios. Desterro de Entre Rios, Minas Gerais. Isso. E eu até queria ter poder ou oportunidade de que prefeitos passados por lá mudassem o nome de Desterro. Porque eu procurei no dicionário, o dicionário falou que desterro significa desterrado, expatriado, longe do convívio. Eu queria que fosse Mesopotâmia, porque Mesopotâmia na Bíblia quer dizer entre rios. Uhum. Então, faz sentido. Faz sentido. E como que foi a vinda do senhor para Caratinga? Como que o senhor descobriu essa cidade? Ah, sim. Olha, há anos eu já professo, já trabalhando no Evangelho, eu visitei com o pastor Anselmo Caratinga. Naquele tempo, Caratinga tinha uma coisa importante que não deixava de exaltar a sua posição comercial. Existia aqui a Mesbla. A Mesbla esteve por algum tempo aqui. Uhum. E aquilo me impressionou, mas a Mesbla aqui em Caratinga. E estando por aqui, vendo o convívio do povo, a maneira delicada com que eles tratam a gente, eu sentia desejo e perguntei mesmo, silenciosamente perguntei para Deus, será que algum dia eu virei para aqui? E não demorou muito, né? Passou alguns aninhos, mas acabei vindo para Caratinga.
aqui estou há 44 anos e tive a oportunidade de ser considerado filho da terra, porque deram-me um diploma de cidadão honorário. E foi aqui que você conheceu sua esposa? Como que foi sua trajetória? A minha esposa, eu fui para São Paulo. Aos 18 anos, eu fui para São Paulo. Lá estive alguns anos vivendo aquela vida. Muito sem juízo, bebia muito e coisa. Mas as minhas fracaturas, pela misericórdia de Deus, nem papai nem mamãe soube. Então eles me tinham como aquele arizinho. Mas acontece que estive em São Paulo 4 anos, voltei, recebi uma boa indenização e voltei. Com 6 meses conheci minha Maria José, que hoje é a minha esposa, né? Conheci a José. Com 6 meses de namoro, casamos, né? E estamos vivendo até hoje. E por incrível que pareça, parece um mistério, ou senão uma mentira. Nunca brigamos. Vivemos realmente um para o outro e os dois para Deus. Ela tem sido uma coluna no meu ministério. Afinal de contas, ela tem me carregado nos joelhos. Eu estou trabalhando, mas ela fica em casa orando para a gente, não é? Então foi daí. Pastor, e são 11 filhos, é isso? 12 filhos. 12? Um faleceu. Sim, 12 filhos. Inclusive, um destes filhos hoje está à frente ali da Assembleia, Sim. né? A Isabel, como todos conhecem aqui em Caratinga, ela foi a primogênita. Ela começou a fila. Da fila veio os intermediários, até chegar no Eliseu, que hoje é o meu sucessor. E eu folgo com muita alegria pelo fato e maneira como a igreja recebeu aquele menino. Verdade. Não somente a igreja recebeu de braços abertos, e o ministério, que sempre gosto de relatar e dizer, não como ato de uma conquista deles para comigo, mas é um ministério invejável. É um ministério invejável, porque a nossa união até hoje tem sido perfeita. Deus tem nos abençoado. Amém. E nós vamos para um breve intervalo, rapidinho voltamos e vamos conversar também com Claudinei, ele que é o escritor, o autor desta obra biográfica. Rapidinho, voltamos já. Continuando o segundo bloco do programa Docto Entrevista, olha que obra maravilhosa, gente. Ari Coelho, um legado de fé em comemoração aos 90 anos. Pastor Ari, agradeço mais uma vez sua presença e eu gostaria, diante desta biografia, de fazer a seguinte pergunta. O senhor é muito respeitado em Caratinga e é admirado. Como é sentir esse reconhecimento, pastor? Isso é uma gratificação muito grande, viu? Nesse caso, eu posso responder que uma das coisas que compõe o meu prazer em viver e viver aqui em Caratinga é realmente isto. O povo tem uma certa consideração para com a gente e respeito. Não é? Respeito. E por isso já tive oportunidade de ser convidado para algumas outras as assembleias do Estado, ou mesmo fora do país, mas tem deixado de ir porque eu acho que eu vou entregar meus ossos aqui em Caratinga. Né? Porque achei o meu ninho. Ai, que bom. Durante esse tempo, à frente ali da Assembleia, foram 43 anos à frente do campo de Caratinga. Exatamente. E 57 anos de sua vida ao ministério. Aliás, são 58 anos de conversão e no exercício de obreiro, já 54 anos. 54 anos. Passei por Betim, passei por Paracatu e em Belo Horizonte estive por 2 períodos. Afinal de contas, minha trajetória, eu costumo brincar e dizer assim, quando se fala em mudança comigo, quando se falava, até as minhas galinhas levantavam os pezinhos, colocaram as peias para fazer a mudança. O senhor adorava, né? Sim. Saía sempre ali pregando. Bacana.
Desse tempo, quais os projetos que o senhor conseguiu colocar em prática e os que o senhor ainda ficou naquela vontade ainda de exercer? Sim, olha, em Paracatu eu consegui formar uma igreja bem regular. Não foi uma igreja totalmente grande, meu prazo lá foi só 3 anos e 6 meses. De lá eu retornei a Belo Horizonte, estive em Betim. Em Betim, eu conto uma história seguinte. Eu era tão dedicado ao trabalho que, empregado na Manesma, assinava ponto de manhã e à tarde, e o restante da noite eu ia cuidar das minhas ovelhas. E muitas vezes, por não ter condução, muitas vezes não, 2 vezes eu vim de Betim a Belo Horizonte a pé, ao Barreiro a pé. A pé. Nossa! Mas é que naquele tempo não tinha tanto gato espalhados, né? Então a gente viajava tranquilo. Gato, quero dizer, ladrões, né? Em Belo Horizonte a gente podia andar quarteirões e quarteirões e não se via essas coisas, né? Que está acontecendo hoje. Mas hoje não pode andar meio quarteirão. Não, não pode. Mas o certo é que depois de Belo Horizonte eu fui para João Molevade. João Molevade eu assumi lá a presidência da igreja. Estive lá 3 anos e 6 meses. E a igreja teve um desenvolvimento regular, porque consegui construir em Itabira, construir em Nova Era e algumas outras mais. Templozinhos pequenos, mas consegui. Em Caratinga eu cheguei em 1975 e aqui encontrei um hall de membros de 5.000 crentes. Não só em Caratinga e adjacências. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos 293 congregações espalhadas entre Caratinga e várias cidades ao redor. E então contamos com 40 e tantos mil membros arrolados. E temos esse trabalho tivemos trabalho na Holanda, tivemos trabalho em Ucrânia, onde eu tive a oportunidade de visitar, um povo maravilhoso. E hoje temos trabalho em Portugal. Afinal de contas, o campo aqui expandiu. Não é dar louvor em boca própria, mas de uma maneira admirável. Mas isso não é o Ari, é Deus que foi comigo. É isso aí. Vamos conversar um pouco também com Claudinei Almeida, ele que é graduando em administração e professor da Escola Bíblica Dominical. Tem outras funções aqui também em Caratinga. Claudinei, obrigada pela sua presença. Eu queria que você falasse um pouco desta obra literária. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Claudinei, quanto tempo envolvido nesta biografia? Então, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente ao lado do biografado, pastor Ari. Nós começamos nossas primeiras conversas no ano de 2015. Uau! Quando eu sentei com o pastor Ari para falar da ideia, para apresentar o projeto para ele. Eu lembro que na nossa primeira conversa, no gabinete dele, passei a proposta de escrever o livro e ele ficou um tempo pensando e enquanto ele ficava pensando, aquilo foi um pouco incômodo. Afinal de contas, eu não sabia se era um sim ou de onde esse menino tirou essa ideia. E antes dele dar o sim, ele começou a contar alguns detalhes, relatar a parte da história dele e eu tive certeza naquele momento que eu deveria levar adiante. Em 2015 ele passou para a gente uns escritos que ele mesmo havia escrito, contando detalhes importantes da história dele. E a partir desses escritos, nós montamos todo o nosso roteiro de pesquisa, buscas aprofundadas. Em 2015 e 2016 fizemos um período de preparação, fomos em algumas cidades buscar informação, buscar fotos e começamos a escrever depois desse período de preparação. E em 2018, final de 2018 e início de 2019, o material estava pronto. Nossa. Detalhe, foram mais de 30 horas gravadas de entrevista Uau. com ele, com a irmã Zezé, alguns filhos, amigos mais próximos, pastores, membros. Eu lembro de chegar lá no sábado de manhã na casa dele, geralmente ia ao sábado,
Chegava de manhã e ficava até o fim da tarde, horas e horas de entrevista. Contamos com o auxílio da memória dele, que foi fundamental. E depois dessas informações gravadas, nós juntamos com a pesquisa e narramos tudo em ordem cronológica, desde a história dos pais dele até os dias de hoje. E como foi para você esse sentimento, esses momentos ao lado do pastor Ari? Foi emocionante. Eu sempre, desde o início que a gente encarou o desafio, estava convicto que estava muito além de minha capacidade. Escrever um livro sozinho estava muito além da minha capacidade. Então eu contei com alguns amigos que me auxiliaram durante o processo de elaboração da obra e foi muito bacana, E sempre com responsabilidade, porque a história do pastor Ari, você falou sobre o nível de influência dele em Caratinga, eu quero até expandir a mais, porque enquanto estávamos escrevendo, nós entramos em contato com alguns pastores influentes e que conhecem ele para pedir algum depoimento, o endosso para o livro. E aí esses pastores super de bom grado atenderam rapidamente. A gente tem, por exemplo, aqui depoimento do pastor Silas Malafaia, pastor Marco Feliciano, entre outros líderes cristãos influentes que conheceram e recomendaram a obra após ter finalizada. Ao enviar para eles, endossaram a obra, foi uma gratificação bem grande. É, importante. E teve algum ponto que te chamou mais atenção, assim, da vida dele? Então, em especial? A história dos pais dele e a da conversão do próprio pastor Ari foi a que mais me chamou a atenção. A história do pai dele no livro é bem emocionante, inclusive o livro foi publicado pela CPAD, que a nível de Assembleia de Deus Nacional é a principal editora. É a editora da nossa escola dominical e é uma das maiores da América Latina. Hoje eu vejo como Deus está trabalhando para que possa preparar o mundo para o próximo acontecimento. Porque as pessoas falam fim de mundo, fim de mundo, fim de mundo. Sem ele será exato como o dia de hoje, como essa hora presente. Ele haverá esse dia. Mas antes, o mundo ainda será mundo, mas antes que isso aconteça, vai acontecer uma coisa inédita, que infelizmente os chefes religiosos não ensinam, que é o arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus escolheu para si um povo todo seu, zeloso, especial e de boas obras. Deus tem um povo especial na terra. Não vou dizer que a Assembleia, por exemplo, comprou a patente, não. Nas entidades religiosas, em cada uma delas tem os salvos, tem os que serão recolhidos e levados com Cristo. Mas no passado nós não tivemos esse presidente, ou essa liberdade que nós temos aqui agora. Nós éramos repudiados, estamos como seja, povo repudiado mesmo. Não tinha comunhão, éramos detestados, mas hoje, por providência divina, hoje chegou o tempo que nós temos essa oportunidade. Por exemplo, há 58 anos atrás, que é o tempo da minha conversão, quando que tinha essa oportunidade que estou tendo aqui agora? De poder expressar, mostrar, não é? Não o que somos, mas o que Deus tem feito em nossa vida, não é? Portanto, eu deixo aqui, já de antemão, os meus agradecimentos à DOC e quero transmitir o meu abraço ao diretor e os funcionários e dizer que vocês foram enviados por Deus. Amém. Para trabalhar em prol da comunidade, transmitir o ensino, porque é o que nós estamos carentes, não é? Porque eu costumo dizer que Caratinga, por exemplo, é uma cidade privilegiada. O povo de Caratinga é privilegiado, porque desde que conheço Caratinga é uma cidade que se deu ao ato importante da catequização, do ensino. Tem faculdades aqui que em muitas cidades não tem. Então isso é privilégio, não é? Mas é porque o povo merece. Gente, eu sou caratinguense. Muito bem. Pastor, nosso tempo acabou, que pena. Eu ficaria muitas e muitas horas aqui ainda conversando com você, com o Claudinei. Gente, agradeço muito
por terem aceitado este convite, tá? Por ter vindo até a nossa casa, ao nosso telespectador, ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa história. Obrigado, pastor. Claudinei, aonde o nosso telespectador pode ter acesso, como conseguir esta biografia? Então, quem mora aqui em Caratinga pode estar comprando no escritório do Templo Central, que é a Rua Princesa Isabel, 52, fica ao lado da igreja. E a pessoa quiser comprar também pela internet, pode comprar pelo site da editora, cpad.com.br, ou pelas livrarias. A gente tem várias livrarias aqui na cidade, os livros vão estar expostos nas livrarias. Muito bom. Obrigada, gente, pela participação. A você, nosso telespectador, eu espero no próximo programa. Até mais.